Como ver a mãe com bons olhos? Saí do sentimento de falta que sentia dela, comecei a vê-la com indiferença. Isso é um progresso ou não? E agora o que fazer? Como fazer para conseguir ir além e vê-la com bons olhos? Veja, a indiferença é triste. Se você é casado, se você é casada, meu amigo, minha amiga, se você percebe que o seu parceiro ou sua parceira não se importa mais com você, com as suas mazelas, com as coisas que você faz ou deixa de fazer, lembre-se, você está a um passo da separação. Você tem que urgentemente resgatar essa relação. Porque quando a pessoa briga com você, ela ainda se importa. Quando ela não está nem aí mais para você, significa que essa relação terminou. Indiferença é um dos piores sentimentos que a gente entrega para um ser humano. Imagina para uma mãe. Porque não importa o que sua mãe foi exatamente na sua vida. Ela é sua mãe, querido. Ela te colocou no mundo. Ela te carregou na barriga. Ela enjoou. Ela teve muitos medos. Ela teve os desafios emocionais que ela não teve a oportunidade de resolver. Ela não teve o AQL na vida dela. Então a melhor forma de olhar sua mãe com bons olhos é você olhar para sua mãe como a sua mãe é, respeitando a história dela. A sua mãe é o que ela é, porque ela teve uma história diferente da sua. O que você está tentando fazer é olhar sua mãe como você acha que ela deveria ser. Os seus bons olhos é o seu julgamento sobre a imagem que você quer que ela tenha na sua vida. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: no lugar da sua mãe, com a mesma história da sua mãe, nas mesmas condições que ela teve, tudo que ela viveu, você conseguiria fazer melhor? Aí uma pessoa chegou para mim, num atendimento, e falou: claro que eu conseguia, Cleito, fazer melhor. O que ela esperava que eu ia dizer? Putz, agora lascou, né? Como é que eu vou sair dessa? Aí eu disse: que maravilha. Olha aí, você faria melhor. Então é exatamente por isso que você teve a mãe que você teve. Porque a partir de hoje você vai fazer melhor do que ela com seus filhos. Parabéns. Se a resposta for: putz, Cleito, eu acho que não. Eu não faria melhor. A história da minha mãe foi pesada. Não faria melhor. Pronto. Agora você entende a sua mãe. Ou seja, para qualquer lado que você for, haverá cura. Mas se você for para o lado do julgamento, de se colocar na posição de Deus, aí você fica preso. Mais difícil, queridos, da gente trabalhar, por exemplo, a indiferença. A indiferença, nesse caso aqui, eu não conheço a fundo essa pessoa. Mas eu sei que a indiferença aqui, ó, significa: eu tenho medo de amar a minha mãe e sofrer. E aí eu vou para um polo de me afastar dela. Porque, por exemplo, às vezes a mãe coloca tanta carga nos filhos, é tanta dor que o filho carrega em relação à mãe, que quando ele começa um processo de se curar, ele não sabe lidar com isso ainda. Aí ele se afasta da mãe um tempão. Ela era mais carinhosa, ele era mais carinhoso, mas na verdade ele está tentando se proteger. Depois que ele evolui, aí ele consegue se reconectar de novo. Então pode ser que a sua indiferença seja medo. Medo de não dar conta do que sua mãe normalmente faz com você. O que é que eu recomendo? Em geral, em resumo, olhe sua mãe exatamente como ela é. Esse é o primeiro caminho. Porque eu repito os mesmos erros da minha mãe. O que posso fazer? Por onde começar? Sinto que falta força, coragem, talvez, para mudar certas situações. Você só vai repetir erros daqueles que você rejeita. Você só vai repetir erros daqueles que você rejeita. Como assim, Cleiton? Eu posso rejeitar conscientemente ou inconscientemente uma pessoa. Sabe aquela pessoa que viu, por exemplo, a mãe ser durona, ser fria? Aí essa pessoa vai para a vida adulta e é exatamente assim com os filhos. Durona e fria. Por quê? Porque aprendi assim. Mas o que é que ela tem dentro dela? É a admiração da mãe? Não, é raiva. Que a mãe durona fria, eu olho para mim, na infância, e digo: por que minha mãe é tão dura comigo?
Por que ela era assim comigo? Por que ela me tratava assim? Raiva. A raiva afasta a gente do amor, como vocês já aprenderam. Então, se eu me afastei do amor da mãe, eu fico sem. Aí duas coisas acontecem. Ou eu procuro fora o que me falta dentro, ou eu repito o padrão para absorver em mim aquilo que me falta. A gente aprende isso na trilha, né, no amor materno, e a gente chama isso de completude do amor. No universo não existe espaço vazio. Então eu estou aqui, ó, completude do amor. Se eu tiro o amor da mãe, eu tenho que colocar uma coisa no lugar. Ou eu boto um vício, eu boto o marido, eu boto um filho, eu boto alguma coisa. Ou eu boto quem? A imagem dela dentro de mim. E é assim que a gente repete o padrão. Quando eu lembro da minha mãe, que faz 28 anos, falecida, a imagem que tenho é ela me xingando, triste, apanhando do meu pai, brigando com meu pai por traição, chorando pelos cantos desanimada. Hoje só sinto dó, quanto ela sofreu. Tento pensar diferente e às vezes sinto raiva por ela não ter lutado. Olha como faz sentido tudo que eu estou falando aqui. Não sei o que fazer, me ajuda por favor. Olha que interessante. A mãe faleceu faz 28 anos e até hoje ela sente raiva porque a mãe não lutou. Esta mulher, ou este homem, não sei quem é aqui, essa pessoa aqui, ela vive a vida dela hoje? Sim ou não? Não. Ela ainda está vivendo a vida da mãe, que faleceu há 28 anos. Ela tem raiva da mãe que faleceu há 28 anos, porque ela acreditava que na posição dela, de Deus, que ela tomou, que a mãe deveria ter lutado. Ela está há 28 anos, você está há 28 anos vivendo a vida da sua mãe. Me ajuda, por favor. A primeira ajuda que eu te dou é deixa a tua mãe ir da tua vida. Deixa ela ir, querido. Ela já foi para o plano espiritual. Você tem que, nesse momento, fazer uma oração para sua mãe. Imaginar sua mãe na sua frente. Fazer uma oração para ela, agradecendo por ela ter sido sua mãe aqui na Terra. Como saber se temos problemas a serem resolvidos com a mãe, se nos dávamos bem com ela na vida adulta? Aí você vai assistir na trilha do Resgate do Amor Materno os sintomas de uma pessoa que tem problema na relação materna. Tá? Lá, isso é falta de autoconsciência. Essa mesma pergunta é do tipo assim, ó. Como eu saber se eu tenho medo? Se aparentemente eu não sinto nenhum tipo de medo assim que me incomoda. Se eu pegar essa pessoa e perguntar assim, ó, qual o teu sonho? Para onde tu queres ir? Aí os medos dela são revelados. Porque a gente só enxerga medo quando a gente está em movimento, de crescimento. Parou de crescer, o medo para de ser percebido. É a mesma coisa. Você vai ter que estudar na trilha do Resgate do Amor Materno quais são as características que revelam que eu tenho algo relacionado à minha mãe. A gente falou alguns desses aqui. Repetição de padrão, por exemplo, insegurança, quando está distante da mamãe, dependência geográfica, mora com a mãe, dependência financeira, ajuda da mãe, homem que tem problemas no relacionamento, ou seja, um homem que ele está numa posição de filho da sua esposa, homens que têm padrão de traição, traem suas parceiras, homens que têm problemas com pornografia, homens que têm problemas com uma vida promíscua, ou seja, não para com a mulher, é um homem que está ligado à mãe, é um sintoma para os homens, por exemplo. Mulheres que estão repetindo padrões do relacionamento com a mãe, padrões da mãe. Tudo isso são sinais de que existe uma ligação lá. E quando se fala assim, nos dávamos muito bem na vida adulta, com ela na vida adulta. Se dar bem não quer dizer que não tem problema, tá, querido? Você pode se dar bem e o problema é sistêmico, por exemplo. Então, por exemplo, você pode ter um caso de uma pessoa, isso é um caso real, tá? Uma pessoa que ela tem muitos problemas para desbravar profissionalmente. Muitos problemas. Então ela dizia para mim, eu tive um pai extremamente amoroso, minha mãe extremamente amorosa. Tive tudo na infância, tudo. A gente tinha, acho que era 3, 4 babás, um para cada filho, para irmão. Morava numa casa bacana, grande. Tinha tudo, colégio de ponta.
E essa pessoa hoje ela não consegue desbravar na carreira, no negócio. E aí ela me procurou. E olha que interessante. O que acontecia? Tinha tudo, mas esse tudo veio junto com uma autoproteção tão excessiva que esse adulto não se desenvolveu.